Gostaria de saudar a você neste dia com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura e meditação no livro dos Salmos. E vamos ao Salmo 31 e estaremos lendo um pouquinho mais da metade deste salmo, portanto, do primeiro ao versículo 14. Salmo 31, o texto diz: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste na mão do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se colunhavam contra mim e intentam tirar minha vida. Termino com o versículo 14 que disse Davi: Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Muito bem, estamos adiante de mais um salmo do rei Davi, onde ele expressa uma angústia profunda pelos seus salmos. Nós reconhecemos que este homem, apesar da sua aparência bíblica da história, muita vitória, o favor de Deus para com ele, muitas bênçãos ele conquistou para a nação que ele foi rei. No entanto, também sofreu muita perseguição, também sofreu grandes tristezas, grandes atentados contra a sua alma. E ele é um dos que mais nos ajuda a entender, no sentido bíblico, aquilo que a alma do homem passa. Alma, nós estamos falando de razão e de emoção do homem. E para quem acha que um homem do sexo masculino não sente tristeza, então nós vemos do próprio rei Davi, de alguém que disse que não lhe daria o privilégio de Deus disse para ele, não é, que não daria o privilégio de construir a casa de Deus porque ele era um homem sanguinário, um homem de guerra. Ou seja, com isso eu quero dizer que ele era um homem, muito de guerra mesmo. Enfim, sendo este homem, qualquer que seja, ele tem uma alma. E uma alma que pode se entristecer, uma alma que sofre com as realidades da vida. E nós vemos aqui neste salmo mais uma vez. No entanto, eu quero me deter com você no versículo 6 e 7, que me chamaram a atenção na leitura desse dia. No versículo 6, diz ele, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. E esta palavra vaidades na Bíblia, ela aparece algumas vezes relacionada aos ídolos. Os ídolos são chamados de vaidades por Deus. E aqui Davi usa esta expressão, dizendo que ele aborrece aquelas pessoas que se entregam a vaidades enganosas. E os ídolos são enganosos, eles não são verdadeiros, eles não são Deus, ele não tem poder. E Davi disse, todo aquele que se apega a eles. E eu posso imaginar que Davi não necessariamente está estendendo o seu olho para outras nações pagãs que por natureza adoram a outros deuses, mas até alguns que infelizmente perto dele deixam de adorar ao Deus verdadeiro, tiram a sua confiança do Senhor Todo-Poderoso e colocam em imagens que eles possam ver. Hoje em dia, nós vemos esta realidade muitas vezes
não só com imagens de escultura, como na religião que alguns ainda seguem, mas em imagens humanas, como a do próprio eu. Muitos hoje seguem a vaidade de discursos e filosofias que os fazem seguir como confiança a sua própria força interior, ou seja, colocada de uma maneira de visualização, ou até disfarçada como uma fé. Uma fé que, por tanto repetir, uma fé que, por tanto acreditar em força, vai fazer com aquilo se tornar uma realidade. No entanto, esta palavra é seguir as vaidades. Davi, ele tinha uma clareza, que eu quero entender que é a clareza do nosso coração também. Qual é? A nossa confiança é exclusiva no Senhor. Se o Senhor nos mandar para a direita, nós moveremos. Me lembrei agora de falar aqui de Gideão, que foi para aquela milícia com tantos soldados, mas o Senhor começou a dar ordem a ele, a dizer, faça este primeiro teste, e com isso, muitos, a maioria já voltou para trás. No final, você se lembra a história. Ele pelejou somente com 300. Para quê? Para que a glória daquela vitória, daquela batalha, fosse do Senhor. Aleluia. Então, o Senhor pode sim nos instruir a fazer algo, a tomar parte numa milícia. Algumas delas, como nós ouvimos histórias do Antigo Testamento, agora de Gideão, e outro que disse, nessa peleja não tereis que pelejar, né? Então, somente está de pé e veja o livramento do Senhor. Mas outras pelejas do Senhor nos guia. No entanto, o salmista aborrece aquele que coloca o seu coração, que apoia a sua fé, a solução do seu problema em uma vaidade. Então, quando nós olhamos para um líder, para uma pessoa que nos traz afirmações, entendimento, caminhos para a nossa prosperidade, para a nossa felicidade, fora do Deus da nossa salvação, este era alguém que Davi não tinha prazer nele. E eu posso entender que o Senhor tampouco tem prazer, porque o prazer do Senhor é saber que o seu servo confia tão somente nele. E nós vemos em Davi um homem como esse. Veja como a palavra da vaidade é verdadeiramente o engano de alguém ou de uma idolatria, porque ele disse, eu aborreço aqueles que se entregam à vaidade enganosa, mas eu, porém, confio no Senhor. E essa é a primeira menção que eu gostaria de fazer deste texto, e a segunda, onde eu termino, está no versículo 7 seguinte. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. O Senhor é bom e eu me alegro. Eu me regozijo, mas ele não termina, ele diz por quê? Porque eu me alegro na tua benignidade. Benignidade é o bem que Deus faz. Mas ele diz por quê? Porque o Senhor considerou a minha aflição. O Senhor conheceu a minha alma nas angústias. Com esta palavra eu entendo Davi dizendo, o Senhor se importa com o meu sofrimento. Deus nos permite passar pelo sofrimento. Há muitos casos na Bíblia, casos extremos de uma permissão de Deus para glorificar o seu nome, como foi no caso de Jó. Alguns outros casos para aprovação de um obreiro. Em outros casos para que o nome do Senhor seja glorificado. Em outros casos para aperfeiçoamento do homem e da mulher de Deus. Enfim, por muitos motivos e até pelos motivos naturais da vida humana que nós vivemos neste mundo, não é corruptível, neste mundo que nós vivemos, envelhecemos, um mundo de violência, um mundo de maldade. O Senhor pode nos permitir e reconhece e olha para os nossos dias de tristezas, de perseguição, de angústia, de problemas. E nós passamos por eles muitas vezes durante o correr da nossa vida. Mas é importante nos lembrarmos neste dia que o Senhor está olhando, que o Senhor considera, que o Senhor se importa. Portanto, neste dia nós não estamos sozinhos. Pense na pessoa de um bom amigo. Um amigo seu de verdade. Quem é que nós chamamos de amigo? Nós conhecemos por amigo aquele que está ao nosso lado no dia do pouco, no dia da angústia, no dia que nós não temos nada para lhe oferecer senão lágrimas. Então, um amigo que vem à nossa casa para nos ouvir chorar, para orar ao nosso lado, para estar conosco, é um amigo de verdade. Significando que alguém estar conosco, querer ficar conosco na angústia,
é um amigo de verdade. E eu encontro neste salmo que Davi reflete no Senhor. Este amigo, a benignidade do Senhor é refletida porque ele o quê? Ele considerou a minha aflição e me conheceu a minha alma na minha angústia. No dia da angústia de Davi, Deus conhecia o clamor de sua alma, a tristeza do seu coração. Ele não foi se ocupar com outras coisas, mas ele entendia. Com certeza, ele já estava planejando ou agindo em favor de que o dia da vitória chegasse. Com certeza, Deus tem projetos para todos os altos e baixos e nós temos que passar por eles. É parte da nossa vida. Jesus, quando orou pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Ele sabia que no mundo nós sofreríamos aflições, tentações, problemas, dores, enfermidades, e ele não nos tirou disso. No tempo certo haveremos de ser levados. Enquanto estamos aqui, ainda no nosso sofrimento, nós glorificaremos ao Senhor, porque como Davi, ainda que os demais todos possam nos abandonar, a nossa confiança está posta no Senhor da nossa salvação, aleluia. E nós podemos, em nosso tremor, em nossa dificuldade, sorrir e saber que naquele lugar de choro podemos chorar à vontade, sabendo que junto conosco está um amigo fiel. Talvez não seja o tempo de Deus atuar. Talvez haja um propósito maior para que Deus permita-nos passar por aquele caminho. Mas uma coisa é certa, Ele está nos olhando, Ele está conosco. E que maravilha é ter essa certeza. Que Deus possa, nesta palavra, consolar o teu coração neste dia. E que possamos continuar como Davi, colocando no Senhor a nossa confiança. Amém.